Olá, bom dia. A CPI da Covid retoma daqui a pouco o depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Ontem, para tentar blindar o presidente Bolsonaro, Pazuello caiu em uma série de contradições. Não reconheceu que foi desautorizado pelo presidente a comprar a Coronavac, negou que tem ignorado ofertas de vacinas da Pfizer e minimizou a crise do oxigênio em Manaus. Os números da pandemia trazem sinais de alerta. A média de casos atingiu o maior patamar em um mês e a taxa de ocupação dos leitos de UTI voltou a subir em 11 capitais. A Câmara dos Deputados aprovou no início da madrugada a medida provisória que permite a privatização da Eletrobras. Os acréscimos feitos pelo relator podem encarecer a conta de luz e foram muito criticados. E a gente mostra a ansiedade de milhões de estudantes em todo o país que até agora não sabem se vai ter Enem este ano. Hoje é quinta-feira, 20 de maio. Bom Dia Brasil está começando. A CPI da Covid entra daqui a pouco no segundo tempo do depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Ontem, em vários momentos, os senadores se irritaram quando Pazuello distorceu fatos já conhecidos na tentativa de blindar o presidente Bolsonaro. Vamos chamar a Juliana Morrone lá em Brasília. Juliana, bom dia. Diante disso do que aconteceu no depoimento ontem, o relator da CPI já está falando até em contratar uma agência para checagem de fatos, para saber se é fato ou se é fake. É verdade, Ana. Bom dia a você, bom dia a todos. Ana, se tivesse um VAR ali na CPI, uma checagem do que estava sendo dito, rapidamente ficaria claro que os fatos derrubaram as narrativas de Eduardo Pazuello. Foram muitas contradições sobre falta de oxigênio, que matou por asfixia pacientes em Manaus, sobre as negociações para a compra de vacinas. Foram mais de 6 horas de depoimento ainda não concluído e já uma série de contradições, entre elas sobre vacinas. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que o contrato para a compra da vacina da Pfizer tinha cláusulas assustadoras, o que teria atrasado a negociação. Mandamos para os órgãos de controle. A resposta foi: não assessoramos positivamente. Não deve ser assinado. CGU, AGU, todos os órgãos de controle. TCU, não deve ser assinado. E nós assinamos o MOU, mesmo com as orientações contrárias. Determinei que fosse assinado. Porque se nós não assinássemos, a Pfizer não entraria com os registros na Anvisa. Ao longo do depoimento, o TCU desmentiu o ex-ministro. Online, uma informação do Tribunal de Contas afirmando que a Corte nunca deu parecer. Eu recebi também aqui, AGU e contrário à compra de vacinas. Vossa Excelência admitiu lá no... Eu reformulo aqui que eu me enganei, era CGU e AGU. Eu peço desculpas. Senadores disseram também que a orientação da CGU e da AGU não era como Pazuello havia dito. Eu tenho aqui a decisão da CGU e da AGU, onde no da AGU, da Advocacia Geral da União, no inciso 4º, diz: parecer no sentido de entender não haver óbices jurídicos intransponíveis à assinatura dos contratos de aquisição de doses de vacina. E na semana passada, o executivo da Pfizer deu declarações diferentes na CPI sobre a negociação. Nas condições que a Pfizer procurou para o Brasil, são exatamente as mesmas condições que a Pfizer negociou e assinou neste momento já com mais de 110 países no mundo. Sobre a Coronavac, o ex-ministro disse que não recebeu orientação do presidente para não comprar a vacina chinesa. Nunca o presidente da República mandou eu desfazer qualquer contrato, qualquer acordo com o Butantan. Nunca falou para que eu não comprasse um AI do Butantan. Mas foi o próprio presidente que declarou em outubro que a compra não seria feita. Já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade, até porque estaria, comprando uma vacina que ninguém está interessado por ela, a não ser nós. O presidente da CPI chamou a atenção do ex-ministro. O habeas corpus lhe protege para que Vossa Excelência não se incrimine. Mas faltar com a verdade pode até dizer: olha, não vai dar prisão, eu estou protegido, mas tenha certeza,
ministro, que faltar com a verdade aqui vai dar consequências muito grandes, porque nós não iremos parar enquanto a gente não achar a verdade. Sobre a falta de oxigênio em Manaus, que provocou a morte de pacientes por asfixia, Pazuello foi novamente desmentido. Eu tomei conhecimento de riscos em Manaus no dia 10 à noite, numa reunião com o governador e o secretário de saúde, quando eles me passaram as suas preocupações que estavam com problema logístico sério com a empresa White Martins. A data que o secretário de saúde disse que falou ao telefone com Vossa Excelência foi dia 7 de janeiro. Perfeito. Só quero alertá-lo. Pazuello ainda falou que a falta de oxigênio durou poucos dias. Então, a White Martins foi consumindo o seu estoque até chegar em 13 para 14, quando teve uma queda de 20%, mais ou menos 20 e poucos por cento, não atendidos. E isso aconteceram por 2 a 3 dias, entre o 13 e dia 15. No dia 15, já voltou a ser positivo o estoque o estoque de Manaus. O senador Eduardo Braga, do Amazonas, se irritou. Ministro Pazuello, pelo amor de Deus, faltou oxigênio na cidade de Manaus mais de 20 dias. É só ver o número de mortos, é só ver o desespero das pessoas tentando chegar ao oxigênio. Senador, não é possível. Senadores lembraram que, em meio ao caos, uma equipe do Ministério foi a Manaus orientar o uso de cloroquina sem comprovação científica para o tratamento da Covid. Pazuello poupou o presidente ao negar que o remédio era aposta de Bolsonaro. Em hipótese alguma, o presidente nunca me deu ordens diretas para nada. Quando foi perguntado por que deixou o ministério, Pazuello disse: missão cumprida. A declaração irritou o senador Humberto Costa, do PT. Vossa Senhoria, o que fez de relevante foi tentar mudar a maneira como o Ministério da Saúde informava o número de mortes, o número de pessoas acometidas. Para quê? Para maquiar, porque o presidente da República disse que não aguentava mais ver o Jornal Nacional mostrando. Foi preciso a imprensa se organizar, se articular num consórcio para o povo brasileiro poder saber como andava a evolução da doença. Eu não acho que isso seja um dever cumprido, senhor ministro. Pazuello não falou nada. O filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, que não é da CPI, acompanhou o depoimento todo e retrucou quando o presidente da comissão pediu respostas mais objetivas. Só para não parecer que é uma estratégia do depoente ficar lançando resposta, está sendo importante ele falar o que está falando. A sessão da CPI foi suspensa porque a comissão não pode funcionar ao mesmo tempo da sessão do plenário do Senado. O depoimento seria retomado, mas não foi. Enquanto esperava, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, passou mal, segundo os senadores. O senador Otto Alencar, que é médico, socorreu Pazuello. Perdeu o sangue do cérebro, estava muito pálido, acontece muito isso. Peguei e coloquei ele no sofá, com as pernas para cima, para o sangue voltar para o cérebro. Isso acontece muito com as pessoas, ficam muito tempo em pé, às vezes se emociona demais. Eduardo Pazuello deixou o Senado rodeado de seguranças. Negou que tivesse passado mal. Depois da sessão, o relator da CPI, Renan Calheiros, tomou uma decisão. Eu vou sugerir ao presidente da comissão e ao vice-presidente a contratação de uma agência checadora da verdade para que a Comissão Parlamentar de Inquérito, pela primeira vez, possa acompanhar online e checar essas mentiras que reiteradamente estão sendo ditas na Comissão Parlamentar de Inquérito. Uma das estratégias de Pazuello foi desfazer o que fez ou o que disse. Ele alegou que eram coisas de internet. Hoje segue o jogo com os fatos e as versões. Ana. Exatamente, Juliana. Ainda faltam mais de 20 senadores para fazer perguntas a Pazuello. Portanto, vem aí mais um dia longo pela frente na CPI da Covid no Senado. Vamos chamar Gerson Camarote lá em Brasília para falar mais sobre isso. Camarote, bom dia para você. Começando pela primeira etapa que tivemos ontem. Aquela estratégia de Pazuello de tentar blindar o presidente Bolsonaro teve um efeito contrário, na verdade. Olha, Ana, bom dia a todos. Sim, teve o seguinte efeito contrário, porque o Pazuello, ele errou na dose.
ele blindou tanto o presidente que ele acabou falando coisas que não correspondiam aos fatos. E isso acabou tirando a credibilidade da própria fala do Pazuello. Então, por exemplo, quando ele fala que que não teve iniciativa do presidente para suspender, interromper e não assinar aquele contrato da Coronavac, que só foi feito muito tempo depois, isso daí foi amplamente desmentido pelas imagens, pelas falas do próprio presidente Jair Bolsonaro, que o presidente não escondia de ninguém. E pelo próprio episódio depois, em que aparece o Bolsonaro e o Pazuello, inclusive quando ele estava com Covid, o Pazuello afirmando que um manda e outro obedece. E aí você tem vários episódios nesse sentido. Por exemplo, ele foi contradito em relação a toda aquela evolução das tratativas com a Pfizer, porque a própria carta indica que o Pazuello não tinha dado uma resposta, o Ministério da Saúde não tinha dado uma resposta. Então, a existência daquela carta em setembro já desmentia por completo toda a narrativa apresentada pelo general Eduardo Pazuello. Então, essa estratégia de ontem acabou sendo um tiro pela culatra. E daqui a pouco retoma o depoimento do ex-ministro Eduardo Pazuello. O que a gente pode esperar para hoje, Camarote? Olha, para hoje, toda a estratégia do Pazuello era terminar ontem, era vencer os senadores pelo cansaço, prolongar ao máximo aquela sessão. Isso foi percebido rapidamente pelos integrantes da CPI, pelo próprio presidente da CPI, o senador Omar Aziz. O fato dele ter interrompido a sessão e ter marcado para hoje foi um revés para o Pazuello, porque isso amplia o desgaste político durante 2 dias e, mais do que isso, todo aquele discurso feito ontem pelo Pazuello, agora os senadores tiveram mais tempo para fazer o dever de casa e aí fazer as contradições devidas durante a CPI. Então, não promete ser um dia fácil para o general Eduardo Pazuello, que ontem se incriminou bastante. Hoje, para defender o presidente Bolsonaro, ele também pode ir na mesma linha também de se incriminar e assumir a culpa por toda. Sessão marcada para daqui a pouquinho, às 9 da manhã. Ao longo do Bom Dia Brasil, a gente atualiza as informações. Obrigada, Camarote. E olha, o balanço da pandemia, atualizado pelo consórcio de veículos de imprensa, traz hoje um sinal de alerta. Olha aqui no nosso telão, a média de novos casos está em 64.786 por dia. Esse aqui é o maior patamar em um mês, 9% a mais do que registrado há 2 semanas. Aqui no gráfico dá para a gente ver bem, olha, que a curva voltou a ficar bem inclinada para cima nos últimos dias. Essa subida no número de casos preocupa ainda mais quando a gente olha a média de mortes, porque tivemos 8 dias com tendência de queda. Agora, a média de mortes voltou a ficar no patamar de estabilidade, em média 14% a menos do que há 2 semanas, 1.944 mortes por dia. Em 24 horas foram registradas 2.485 mortes, mais 79 mil novos casos. Ao todo, já são 441.864 mortos pela Covid no Brasil. Total de casos passou de 15 milhões e 800 mil. Nas últimas 2 semanas, 11 capitais registraram alta na taxa de ocupação de UTIs. Isso é um outro grave sinal de alerta. Especialistas dizem que há o risco de uma terceira onda no país no momento em que medidas de restrição foram flexibilizadas. Vamos lá para São Paulo falar com o Rodrigo Bocardi. Rodrigo, bom dia. Por aí o governo reconhece essa tendência de alta, mas diz que os dados ainda não indicam uma terceira onda. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia a todos. Para o governo paulista, essa variação na taxa de ocupação de leitos é esperada e que os números devem voltar a cair à medida em que o ritmo da vacinação acelerar. A geografia muda, mas as imagens se repetem em todo o país. Hospitais que cuidam de pacientes com Covid continuam com grande movimento. No estado de São Paulo, entre os privados, o número de hospitais com mais de 80% de ocupação subiu. Esse aumento também é percebido na rede pública, em boa parte do país. Nas últimas 2 semanas, pelo menos 11 capitais brasileiras registraram alta na taxa de ocupação de leitos de UTI. Outras 5 capitais se mantiveram estáveis. E em 9, as taxas caíram, como em São Paulo.
Mas a média pode esconder situações dramáticas. Na capital paulista, 6 hospitais municipais estão com mais de 90% dos leitos ocupados. Outros 3 estão sem vagas de UTI. A variação da taxa de internações está dentro da margem de estabilidade, mas em patamares muito altos e com tendência de crescimento. Essa trajetória ocorre no momento em que estados relaxam as medidas de isolamento e quando a velocidade da vacinação perde força no país, o que, segundo epidemiologistas, pode levar a uma terceira onda. O que está acontecendo é que nós vimos, principalmente na segunda onda, com essas novas variantes, um aumento muito grande de pessoas mais jovens tendo necessidade de internação, e esse grupo ainda não é alvo da vacinação. A gente precisaria ter uma aceleração muito maior da vacinação contra a Covid para a gente ter um impacto mais significativo nesses números. Ontem o governo paulista anunciou para o início de junho a ampliação em 1 hora no horário de funcionamento do comércio e o aumento no limite de clientes dentro das lojas, de 30% para 40%. Ao mesmo tempo em que o estado flexibiliza as restrições, a média móvel do número de casos aumenta. Os 13 mil novos casos por dia representam um crescimento de 12% em relação à média de 2 semanas atrás. O coordenador executivo do Comitê de Combate ao Coronavírus do Estado diz que o número de casos e internações em São Paulo deve subir até meados de junho. Mas esse crescimento não indica, por enquanto, uma terceira onda. À medida que nós vamos aumentando o percentual da população que é vacinada, é que a gente acredita que essas 4 semanas é o tempo necessário para ter uma quantidade de pessoas vacinadas, imunizadas, que mesmo ainda estando em alta, vão diminuir o número de internações, porque vão reduzir o número de casos graves. Os epidemiologistas também reforçam que a testagem em massa é fundamental, inclusive em lugares públicos, como rodoviárias, estações de trem. Tem ainda preocupação com a variante indiana, que já chegou à Argentina. Aqui na capital paulista, o Instituto Butantan está analisando amostras de testes positivos para a Covid para identificar se há contaminação pela variante da Índia. O resultado deve sair no mês que vem, viu, Ana Paula? Vários fatores aí de preocupação, né, Rodrigo? Até já. E o jornal Folha de São Paulo publicou uma nova pesquisa Datafolha sobre a Covid. O número de brasileiros que acham que a pandemia está fora de controle diminuiu. Vamos ver, a margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Em janeiro, 62% dos entrevistados achavam que a pandemia do coronavírus no Brasil estava fora de controle. Em março, esse percentual subiu para 79% e agora caiu para 53%. 33% avaliavam que a pandemia estava em parte controlada em janeiro, depois 18% e agora 42%. Para 3%, a pandemia estava totalmente controlada no início do ano. Em março, 2% e agora 4%. 2% não sabiam em janeiro, depois 1% e agora novamente 1%. O Datafolha perguntou também se os brasileiros têm medo de serem infectados pelo coronavírus. Em março de 2020, 36% dos entrevistados disseram que tinham muito medo do vírus. Em abril foram 38%, em maio 45%, 47% em junho, em agosto 43%, em outubro 41%, em janeiro deste ano 44%, em março 55% e agora 49%. 38% disseram que tinham um pouco de medo na primeira pesquisa, depois 39%, 34%, 31%, 36%, 32% em outubro, 33% em janeiro, 27% em março e agora 32%. 26% afirmaram que não tinham medo em março, 23% em abril, depois 21%, 19%, 18%, 24%, 16%, 12% e agora 16%. Menos de 1% dos entrevistados disseram que já tinham se infectado nas 3 primeiras pesquisas. Em junho foram 3%, depois 4%, de novo 3% em outubro, depois 7%, 7% de novo e agora 3%. O Datafolha ouviu 2.071 pessoas nos dias 11 e 12 de maio. A seguir, a Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que permite a privatização da Eletrobras. Os acréscimos ao texto foram muito criticados. E aumenta a expectativa por um cessar-fogo no conflito entre israelenses e palestinos. Os detalhes já já, agora 8 horas e 49 minutos. O Ministério da Saúde recebeu ontem a 4ª remessa de vacinas da Pfizer. O avião, com 629 mil doses, desembarcou em Campinas, interior de São Paulo, foi no começo da noite.
A Pfizer tem 2 contratos com o governo federal para fornecer, ao todo, 200 milhões de doses, mas até dezembro. Até agora, a farmacêutica entregou 2.800.000 doses. As vacinas da Pfizer precisam ser armazenadas em temperaturas baixíssimas, em supercongeladores. Ontem, a Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos autorizou o armazenamento da vacina da Pfizer em geladeiras comuns por até 1 mês. Antes, o prazo máximo para isso era de 5 dias. Aqui no Brasil, a empresa informou que já está trabalhando na documentação necessária para pedir à Anvisa uma autorização semelhante. E a Anvisa informou ontem à noite que recebeu o pedido de uso emergencial para mais uma vacina, a do laboratório chinês CanSino. A vacina é aplicada em dose única, tem eficácia de 65%. A documentação já está em análise, a Anvisa tem 7 dias para se manifestar. O Ministério da Saúde orientou que as grávidas que tomaram a primeira dose da vacina da AstraZeneca têm que tomar a segunda dose com esse mesmo imunizante 45 dias depois do parto. A Anvisa tinha recomendado a suspensão temporária da vacinação de grávidas com a AstraZeneca para investigar um caso raro de efeito adverso. O Ministério reforçou, então, que as grávidas com doenças crônicas devem ser imunizadas com a Coronavac ou com a vacina da Pfizer. Quem tomou a primeira dose com uma dessas duas pode tomar a segunda dose no prazo normal. E as grávidas sem comorbidade também podem tomar as vacinas da Pfizer ou Coronavac, desde que tenham uma recomendação médica. Vamos atualizar agora o ritmo da vacinação? Aqui no nosso telão, em 24 horas, pouco mais de 467 mil pessoas receberam a primeira dose. Com isso, o total de vacinados com a primeira dose passou dos 40 milhões, o que equivale a 19% da população. A segunda dose foi aplicada em 24 horas em quase 198 mil pessoas. Assim, o número de brasileiros totalmente imunizados é de quase 20 milhões, não chega ainda a 10% da população. A Câmara dos Deputados aprovou de madrugada a medida provisória que abre caminho para a privatização da Eletrobras. Mas as mudanças no texto feitas pelo relator foram muito criticadas e podem encarecer a conta de luz. Juliana aqui com os detalhes. Ô, Ana, entidades do setor elétrico, e deputados criticaram as mudanças feitas pelo relator, o deputado Elmar Nascimento, do Democratas. É que o texto fala em obrigação de compra de energia de usinas termoelétricas e preferencialmente movidas a gás natural em quantidades e locais já definidos, o que pode resultar em aumento de custo para o consumidor. O projeto foi aprovado por 313 votos a 166. A oposição tentou barrar a votação, não queria que a privatização da Eletrobras estivesse prevista em uma medida provisória. Defendiam mais discussão. Deputados criticaram o texto, argumentaram que do jeito que foi votado, pode gerar aumento de custo da energia para o consumidor. Pelo que foi aprovado, será exigido que a União contrate 6 mil megawatts de termoelétricas movidas a gás nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Segundo a Abrace, a Associação dos Grandes Consumidores de Energia e de Consumidores Livres, a mudança pode custar 20 bilhões de reais ao ano, valores que podem ser repassados para as contas de luz. O texto também cria uma reserva de mercado para as pequenas centrais hidrelétricas nos próximos leilões de energia nova. Nesse ano, até 2 mil megawatts devem ser contratados dessas usinas, um custo de quase 1 bilhão ao ano. O Senado ainda precisa votar essa proposta, Ana Paula. Vamos acompanhando. Obrigada, Juliana. Até já. Nada. E aumentam os apelos por um cessar-fogo entre israelenses e palestinos. O conflito já matou 227 pessoas na faixa de Gaza e 12 em Israel. O grupo radical Hamas, que controla a faixa de Gaza, prevê uma trégua em 1 ou 2 dias. Durante 8 horas, os extremistas pararam de lançar foguetes contra Israel, depois do presidente americano Joe Biden pedir ao governo israelense a diminuição significativa dos ataques. Mas, hoje de manhã, os lançamentos voltaram e Israel bombardeou alvos em Gaza. Sob pressão, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu diz que, antes de concordar com uma trégua, pretende atingir ganhos militares e restaurar a calma e a segurança para os cidadãos israelenses. Segundo a ONU, os bombardeios já desabrigaram 60 mil palestinos. Ontem, o único centro de tratamento para Covid em Gaza foi destruído.
E essa semana a gente mostrou aqui o testemunho de brasileiros que vivem em Israel, aí no meio do fogo cruzado desse conflito. Hoje, vamos mostrar o relato de uma enfermeira brasileira da ONG Médicos Sem Fronteiras que vive em Gaza. Ela vai contar como é que tem sido os últimos dias por lá. Aqui tem sido muito difícil. Posso dizer que eu estou sem dormir faz praticamente uma semana, porque as noites são muito intensas e com uns bombardeios que são para todos os lados. Tem sido muito difícil, particularmente para a população local, que já tem sofrido com isso já faz anos. Desde 2014 eles dizem que esse é o pior momento que eles têm sofrido, eles também estão com muito medo. Eles não têm um local para se esconder, eles não têm onde ficar seguro. A gente tem aí em torno de 38 mil pessoas deslocadas nesse momento, mais de 2.500 são desabrigados. Realmente tá difícil, esse ataque tem que parar, e senão as pessoas vão sofrer cada vez mais. Vamos para o intervalo. Já já a gente fala da falta de definição sobre a data do Enem deste ano. Está levando incerteza aos estudantes. E a partir do mês que vem, o INSS volta a cobrar a prova de vida para não bloquear benefícios. A gente mostra o que muda já já depois do intervalo. Agora, 8h59. Milhões de estudantes vivem a angústia de não saber quando será o Enem deste ano. Até agora, o edital não foi divulgado. É muito difícil, a gente fica muito ansioso, né? Muito ansiosos. E a gente só espera que esse edital saia o mais rápido possível e que eles prezem, né, pelo nosso futuro, porque o Enem é sobre o nosso futuro. O futuro de Isadora e de milhões de jovens brasileiros que querem cursar uma universidade depende do Enem. Só que até agora, ninguém sabe exatamente quando será o Exame Nacional do Ensino Médio. Normalmente, nessa época do ano, o edital do Enem já deveria ter sido divulgado. Os estudantes já estariam finalizando as inscrições e saberiam os locais de prova e as datas certinhas do exame. Só que o Ministério da Educação ainda não bateu o martelo. Tem informações desencontradas, inclusive em relação a ter orçamento ou não para cumprir o Enem em 2021. A gente viu recentemente um ofício enviado pelo Ministério da Educação ao Ministério da Economia, falando que não teria recurso suficiente para realizar o Enem esse ano. Depois o Ministério da Educação falou que estava garantido. A indefinição no calendário atrapalha o planejamento das instituições de ensino, a programação dos cursos e a preparação dos estudantes. Caso a gente não tenha notícias em breve de quando vai acontecer a prova e alguma evidência de que esse cronograma é exequível, ainda mais considerando que a gente vai precisar de outras medidas de prevenção relacionadas à Covid. Então a gente vai precisar de protocolo, de EPI, de espaços ventilados. Então a gente espera que isso não aconteça e a gente espera que o INEP, o Ministério da Educação, tomem as medidas necessárias para garantir que todas essas condições estejam em ordem. Ano passado nós pedimos a prova para março e eles adiaram para janeiro, né? E esse ano não temos qualquer previsão da prova. Mais uma vez o brasileiro tendo que adiar um sonho, que é a faculdade. O Ministério da Educação afirmou que o INEP, que é o responsável pelo Enem, está concluindo o processo de planejamento e elaboração do cronograma de aplicação das provas e engajado para que elas sejam realizadas ainda neste ano. O Instituto voltou a dizer que tem orçamento suficiente para fazer o Enem agora em 2021. Suspensa há mais de um ano por causa da pandemia, a exigência da prova de vida para aposentados e pensionistas vai ser retomada já a partir do mês que vem. A Aline Aguiar traz os detalhes para a gente. E aí, Aline, bom dia. Quem não fizer vai ter o benefício suspenso. E olha, Ana, para evitar aglomeração nas agências bancárias, um cronograma foi criado. Bom dia para você, ótimo dia a todos. Agora, em junho, deve fazer a prova de vida quem tinha que ter feito o procedimento lá em março ou abril do ano passado. O INSS também selecionou parte dos aposentados para fazer a prova de vida digital.
Desde que se aposentou, Dona Malvina vai ao banco todo ano para fazer a prova de vida. Exigência do INSS para não perder a aposentadoria. Mas na pandemia, para ficar isolada, ela tentou fazer pelo aplicativo. Não conseguiu, nem com a ajuda do filho. Muito confuso, muitas opções. Precisava de uma comunicação mais transparente, tanto por parte do governo, do INSS e dos bancos também. O governo adiou a retomada da prova de vida presencial para junho e vai começar por quem tinha que fazer o procedimento em março ou abril do ano passado. Mas a orientação é já fazer a prova pelo aplicativo para quem foi selecionado ou ir a um banco para evitar bloqueios. Os bancos eles têm a liberdade de desenhar essa forma de atendimento para o público. O que nós estamos fazendo é, tendo em vista que o bloqueio gerava uma aglomeração de pessoas na rede bancária, nós suspendemos o bloqueio para que as pessoas pudessem fazer ao longo do período. Podem fazer a prova de vida digital os segurados que foram selecionados pelo INSS. A mensagem chega por telefone, e-mail ou mensagem de SMS pelo número 28041. Essa seleção é feita com base no banco de dados do TSE, que está integrado ao do INSS. O órgão utiliza as informações do eleitor que já tem cadastro biométrico. A partir daí, o segurado tem que baixar o aplicativo meugov.br e autorizar o processo de reconhecimento para fazer a biometria facial. O aplicativo vai pedir para que o segurado faça movimentos com a cabeça. O registro da selfie, feita em vários ângulos, vai ser comparado com a imagem do segurado que já existe na base de dados. O professor de matemática aposentado do Recife também teve problema para fazer o reconhecimento de vida digital no ano passado. Agora, na segunda vez, já achou menos complicado e recomenda. Tive bem mais facilidade, consegui fazer novamente, de forma que é uma medida muito positiva, pois vai facilitar a vida dos aposentados para não ter que se deslocar até o banco. No site do Bom Dia Brasil você encontra o calendário com todas as datas. Tá tudo lá. Ana Paula. É isso. Obrigada, Aline. Até já. E daqui a pouco aumenta a pressão pela saída do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, alvo de uma investigação sobre contrabando de madeira. E no Rio, uma operação agora de manhã contra a lavagem de dinheiro faz buscas na sede da Confederação Brasileira de Vôlei. Agora 9h08. O Ministério Público do Rio e a Polícia Civil cumprem agora de manhã mandados de busca e apreensão na sede da Confederação Brasileira de Vôlei e na casa do ex-presidente da CBV, Ari Graça. Quem tem os detalhes dessa operação é a Gabriela Moreira. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Ana Paula. Bom dia a todos. A Operação Desmico cumpre 14 mandados de busca e apreensão na capital e no município de Saquarema. Entre os alvos estão o ex-prefeito do município na região dos Lagos, Antônio Pérez Alves, e o ex-presidente da Confederação Brasileira de Vôlei, Ari Graça, que é atualmente presidente da Federação Internacional de Vôlei. Na casa dele, os policiais apreenderam $20 mil em dinheiro e R$15 mil. A polícia também esteve no endereço ligado à atual prefeita de Saquarema, Manuela Pérez, esposa do ex-prefeito. 9 pessoas foram denunciadas por fraude, organização criminosa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, por meio de empresas de fachada, eles criaram um sistema para se beneficiar de isenções fiscais concedidas pelo então prefeito e para desviar recursos da Confederação de Vôlei. O esquema teria rendido ao grupo R$52 milhões, valor que foi agora bloqueado pela Justiça. Eles também são suspeitos de se beneficiar de recursos de patrocínios do Banco do Brasil. E uma última informação, Ana. A polícia prendeu agora há pouco, em flagrante, Antônio César Alves. Ele é irmão do ex-prefeito de Saquarema. Os policiais foram cumprir mandado de busca e apreensão em um de seus endereços e encontraram lá uma espingarda e 3 revólveres. Ana. Eita, obrigada, Gabriela, pelas informações. Qualquer novidade, chama aqui. E aumenta a pressão pela saída do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A gente ontem mostrou aqui no Bom Dia Brasil que Salles foi alvo de uma operação para investigar a exportação ilegal de madeira. E aí, Juliana, organizações de defesa do meio ambiente reagiram, teve repercussão no Congresso também.
Ana, não é a primeira vez, mas agora a pressão pela saída, pelo afastamento de Ricardo Salles ganhou mais força. O ministro vem sendo muito criticado pela condução na política ambiental, com piora do desmatamento na Amazônia. Ontem, Ricardo Salles foi alvo de investigação da Polícia Federal. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, citou um esquema grave de facilitação ao contrabando de madeira, a autorizar a quebra de sigilo bancário e fiscal do ministro. Líder da minoria na Câmara, o deputado Marcelo Freixo, do PSOL, protocolou ontem uma ação na Justiça Federal de Brasília pedindo o afastamento temporário de Ricardo Salles do comando do Ministério do Meio Ambiente. E pediu ainda que a Justiça anule a nomeação de Salles com o argumento de que, ao longo do tempo, ele se desviou da finalidade para a qual foi nomeado. A organização não governamental Greenpeace afirmou em nota que o resultado do trabalho de Ricardo Salles à frente do Ministério do Meio Ambiente é a explosão de desmatamento, queimadas, crimes ambientais, violência contra os povos da floresta e destruição. E disse esperar que esta operação da Polícia Federal possa ser o início do fechamento da Porteira das Boiadas. A ex-ministra da Agricultura, a senadora Cátia Abreu, do Progressistas, disse em entrevista à Globo News que esse escândalo envolvendo a cúpula da área ambiental deve se refletir na questão comercial, podendo gerar problemas para a exportação dos produtos do agronegócio brasileiro. Hoje ele é o nosso problema, a questão ambiental, o desmatamento. A Polícia Federal investiga indícios de crimes contra a administração pública, como corrupção, advocacia administrativa, prevaricação e facilitação de contrabando. Ontem, no fim da manhã, Ricardo Salles foi à superintendência da PF em Brasília tentar acesso à decisão que autorizou a operação. O ministro negou que tenha atuado para liberar madeira ilegal. Me parece que esse é um assunto que vai ser esclarecido, ou que pode ser esclarecido com muita rapidez. Porque, efetivamente, tanto como eu já disse, o Ministério quanto o IBAMA agem de acordo com a lei e de acordo com as melhores regras. Além do ministro do Meio Ambiente, o presidente do IBAMA, Eduardo Bin, 9 funcionários do Instituto e do Ministério que ocupam cargos de confiança e empresários do ramo madeireiro estão sendo investigados. A TV Globo não obteve retorno do IBAMA nem de Eduardo Bin. A operação nasceu de uma cooperação entre autoridades brasileiras e americanas depois que uma carga de madeira foi apreendida nos Estados Unidos. A madeira não tinha documento de exportação. Na tentativa de liberar a carga, madeireiros pediram ajuda ao ministro do Meio Ambiente. O porta-voz da Embaixada no Brasil disse que os Estados Unidos estão cientes da situação e têm plena confiança nas instituições democráticas do governo brasileiro. Ana. Ok, vamos acompanhando. Obrigada, Juliana. Hora de previsão do tempo? Thiago Scheuer, bom dia para você. Em várias regiões, os dias têm começado frios e depois dá aquela esquentada de tarde. E como, né, Ana? Bom dia, Brasil. Bom dia para você também. O dia está começando, né, gelado e vai ser assim de novo, viu, Ana? No centro-sul do país, até com temperaturas negativas na Serra Catarinense, né? Agora cedo. Mas à tarde as temperaturas disparam de novo e aí a gente tem o que chamamos de amplitude térmica. Você vê que é a diferença da mínima para a máxima, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, essa amplitude vai ser de 15 graus, em Goiânia de 17 e em Palmas de 13. Você vê que, por exemplo, Goiânia começa com 13 e depois chega aos 30 graus. Aqui em São Paulo, essa foi a madrugada mais fria do ano. Fez 13 graus na Zona Norte, onde as temperaturas oficiais são registradas. E aí um forte nevoeiro acabou cobrindo a cidade quando ainda estava escuro. Mal dava para ver o que tinha pela frente aí. Mas só que agora de manhã o sol já está brilhando forte e aí vai chegar aos 27 graus de temperatura aqui em São Paulo à tarde. Rio de Janeiro aos 29, 31 lá em São Luís, 34 em Macapá. Veja só, lá em Curitiba, 23 graus e Porto Alegre com 20. Tempo firme e seco em toda essa área, tá? Inclui também parte do sul do Brasil, principalmente o norte aqui do Rio Grande do Sul, até também o interior da Bahia, e aí, claro, a umidade cai bastante. Falei de Porto Alegre agora há pouco, vai ter chuva hoje por lá, tá? Essas aí são imagens ao vivo, você vê que tá bem encoberto, né? E aí, essa chuva deve chegar agora de manhã, são pancadas mais isoladas também.
Essa chuva lá no Rio Grande do Sul, ela já está pegando quase o oeste todo do estado e o meio também ali gaúcho. Você vê que ela vai se espalhando pelo estado no decorrer do dia. Agora continua chuvarada entre o Maranhão e também Roraima, como nos últimos dias. E amanhã essa chuvarada ainda vai continuar lá pelo norte e avança um pouco mais pelo sul do país. E para a gente encerrar, vamos ver o sábado, a chuva vai chegar a São Paulo. Mas é pouca coisa lá no sábado, só 5 milímetros. É contigo, Ana, amanhã a gente conversa mais. Até amanhã, Thiago. Obrigada. Até amanhã. E um gigantesco bloco de gelo se desprendeu da Antártica e se tornou o maior iceberg do mundo. Esse iceberg tem 4.320 quilômetros quadrados. Isso é quase 3 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. A separação de blocos de gelo faz parte de um ciclo natural da Antártica e, segundo cientistas, não tem ligação com o aquecimento global. A seguir, a CPI da Covid retoma daqui a pouco o depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. E Carol Barcelos por aqui para trazer as notícias do esporte. Com boas notícias, Ana. Mas na Libertadores, mais 2 clubes brasileiros garantiram a classificação. E uma história impressionante por causa da Covid. Teve time que entrou em campo sem reservas e com goleiro improvisado. A gente vai mostrar já já. Agora 9h20, horário de Brasília. A CPI da Covid deve retomar a qualquer momento o depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Vamos então lá para o Senado com a Raquel Norato, que tem as informações ao vivo para a gente. Bom dia, Raquel. Oi, Ana, tudo bem? Bom dia a você, bom dia a todos. A sessão ainda não começou, mas deve ser aberta em instantes. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ainda não chegou aqui ao Senado. Hoje, há mais de 20 senadores inscritos para fazer perguntas nesse segundo dia do depoimento mais esperado, que é o do ex-ministro da Saúde, Pazuello, porque foi quem ficou maior tempo à frente da pasta na pandemia e a gestão dele foi marcada por polêmicas. Pazuello conseguiu na Justiça um habeas corpus que permite que ele fique em silêncio em perguntas que possam incriminá-lo. Apesar disso, ontem ele respondeu a maioria das perguntas, foram quase 6 horas de depoimento, mas os senadores avaliaram que foi um depoimento marcado por respostas contraditórias. E aí hoje os senadores eles esperam também votar alguns requerimentos, há 27 pedidos na pauta. Entre eles, a convocação do empresário Carlos Wizard, que pode ter participado de discussões do governo sobre a pandemia, e também a convocação de executivos da White Martins, que fornece oxigênio para os hospitais e que podem explicar toda a cronologia em relação à falta de oxigênio em Manaus. Então, expectativa já de início da comissão, dos trabalhos por aqui. O presidente da comissão, o senador Omar Aziz, já está aqui, relator também, senador Renan Calheiros, só esperando então para os trabalhos começarem, Ana. Falta chegar o depoente, né, Eduardo Pazuello. Obrigada, Raquel. Vamos lá, saber do futebol com a Carol Barcelos. Mais 2 brasileiros se classificaram para as oitavas da Libertadores. São Paulo, Ana, garantiu vaga sem nem entrar em campo. No jogo que envolvia o grupo dele, o Sporting Cristal venceu o Rentistas e esse resultado fez o São Paulo avançar para o mata-mata. Já o Flamengo entrou em campo, também se classificou com empate com a LDU no Maracanã. Aos 14 minutos de jogo, o William Arão foi expulso por esse chute no Amarília. E o Flamengo ficou com 1 a menos. Ainda assim, saiu na frente graças à insistência do Pedro. Tentou e a bola foi entrando devagarinho. O Cruz tentou tirar, mas já era. 3 minutos depois, Guerra empatou. E a virada da LDU veio no segundo tempo, com esse chute forte do Johan Julio. Já no fim do jogo, a Arrascaeta cobrou falta na cabeça do Gustavo Henrique. Flamengo 2, LDU também 2. Já garantido nas oitavas, o Atlético Mineiro venceu o Cerro Porteño no Paraguai. Keno marcou nos acréscimos. 1 a 0, o Galo tem a melhor campanha na Libertadores até aqui. E o River Plate teve uma noite histórica na Libertadores. O time argentino venceu o Santa Fé da Colômbia na base da superação, viu? 20 jogadores do River testaram positivo para a Covid e o técnico Marcelo Gallardo só tinha 11 jogadores à disposição, quer dizer, nenhum reserva. E detalhe, não tinha goleiro. O meio-campo Enzo Pérez foi improvisado no gol, com 6 minutos de jogo, já estava 2 a 0 para o River. E o Enzo Pérez fez algumas defesas, viu? Acabou eleito o melhor em campo.
O River segurou a vitória até o fim, o jogo acabou 2-1. Resultado que não foi bom para o Fluminense, né? Agora é segundo colocado do grupo, Ana, e vai enfrentar justamente o River Plate semana que vem, na última rodada dessa fase da Libertadores. Tive muita comemoração, é motivo para comemorar mesmo que o River fez ontem. Agora a Copa Sul-Americana, o Atlético Goianiense ficou no 0-0 com o Libertad, do Paraguai, e agora depende de uma combinação de resultados para chegar às oitavas. O outro Atlético Paranaense venceu o Melgar, do Peru. Renato Kaiser fez o único gol do jogo. Atlético, que é líder do Grupo D. Vamos mudar o campeonato de novo, vamos falar dos estaduais agora. Mais 2 finais foram definidas. No Cearense, vamos ter clássico entre Fortaleza e Ceará. Fortaleza chegou à decisão depois de golear o Atlético Cearense por 6-0. Destaque para o Lucas Crispim, que marcou 2 vezes. Já o Ceará passou pelo Ferroviário. Vitória por 3-0. Saulo Mineiro fez 2 gols. Vamos lá para Santa Catarina. A final será entre Chapecoense e Avaí. A Chape garantiu vaga depois de empatar em 1-1 com Marcílio Dias, mas tinha vantagem de ter vencido o primeiro jogo. É isso. Volto amanhã com mais esporte. Até amanhã, Carol. Vamos lá, as últimas notícias do Bom Dia Brasil. Aí em São Paulo teve ataque a ônibus de madrugada, Rodrigo? Foi, uma quadrilha colocou fogo em 2 ônibus depois de roubar os caixas eletrônicos de um supermercado, isso no bairro do Grajaú, na zona sul de São Paulo. Pelo menos 15 pessoas participaram desse roubo e aí usaram os ônibus para despistar ali a polícia, fugir com o dinheiro. O valor roubado não foi informado. Fica aí, ó, a turma fugiu com o dinheiro e deixou para trás a interdição aí, os ônibus queimados. Uma boa quinta, até amanhã para todos. Estou ligada lá na sala da CPI da Covid, os senadores já estão posicionados, presidente da CPI Omar Aziz, o relator Renan Calheiros e senadores que já se inscreveram para fazer perguntas, estão todos lá prontos para receber Eduardo Pazuello, que ainda não deixou o hotel de trânsito onde está hospedado aqui em Brasília. A gente vai acompanhar esse segundo dia de depoimento. Bom dia. Daqui a pouco, o ex-secretário de Saúde de Minas, Carlos Eduardo Amaral, vai prestar depoimento na CPI dos fura-fila da Assembleia Legislativa. Foi na gestão dele na pasta que houve os casos de desrespeito à ordem de vacinação aqui no estado. O próprio ex-secretário admitiu ter se vacinado. Nós vamos acompanhar. Um ótimo dia. Vamos lá para o Mais Você. Ana Maria Braga, bom dia. O que temos hoje? Bom dia, Ana. Oi, bom dia, Ana Paula, bom dia, Carolzinha. Olha, hoje o dia aqui tá pra lá de animado. Eu vou receber um convidado muito, muito especial, Wesley Safadão. E quando eu digo receber, é receber mesmo. Ele vem aqui no estúdio, ao vivo, tomar café da manhã comigo. A última vez que eu tomei café da manhã com um convidado presente no meu estúdio foi em março do ano passado. Nossa. E o Safadão é um fenômeno, então eu vou comemorar com esse fenômeno aqui. O moço tem 18 anos de carreira, uma lista de sucesso, vai ter muita música, muita dancinha, muita alegria pro Jaquim, já. Ah, e Coisa aquela boa. mesa de café da manhã, sortudo Que ele. a gente deu umas piadinhas, já viu que tem coisa boa ali. Como sempre. Você de casa, então fica com a Ana Maria no Mais Você. Ótimo dia e até amanhã. Uma ótima quinta para todo mundo, a gente se vê amanhã.